Na Nuvem tá no ar e o tema de hoje é super polêmico, bebida alcoólica. A gente vai conversar sobre isso agora. Para apimentar um pouco essa conversa, esse bate-papo, nós trouxemos aqui no nosso estúdio 3 convidados à altura. 2 que estão aqui conosco, 2 pastores que eu tenho um carinho muito grande, pastor Arthur e o pastor Gabriel Horta. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe. Eu trouxe eles aqui para que eles possam esclarecer a partir de uma perspectiva bíblica sobre esse assunto polêmico. E do outro lado da telinha nós temos um convidado especial das Assembleias de Deus. Muito prazer, seja bem-vindo. O psicólogo Jonathan também veio contribuir. Obrigado aí pela oportunidade de estar com você. Ótimo, Deus abençoe. Gente, a Fernanda já começou aqui falando, bebida alcoólica é pecado? Nós temos visto aí nas caixinhas de pergunta de vários influenciadores digitais, pastores, e para isso eu precisei trazer à altura desse bate-papo 2 pastores que entendem bem das Escrituras e têm algo a contribuir. Quero começar aqui com o pastor Gabriel Horta, que alegria, é também o meu pastor. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado a vocês pelo convite aí. Muito bom a gente poder estar aqui mais um momento. Tamo Bom ver junto. vocês. Aproveitando que o senhor já falou, para você, por exemplo, bebida alcoólica é um assunto carregado de tabus, né? Nós não temos uma cultura ocidental muito da tradição da bebida, as relações que nós temos com bebida é mais complexo por conta do alcoolismo, enfim. Para você, biblicamente, é pecado? Se sim, justifique e também, se não, justifique para a gente compartilhar com os nossos telespectadores. Então, a questão que a gente precisa analisar primeiro, a gente vai partir do ponto como a gente enxerga as Escrituras, né? Tem 2 grandes formas de você enxergar as Escrituras. Você pode enxergar essas Escrituras como um livro fechado de regras em que você só faz o que ela ordena, ou um livro em que você pode fazer e tem uma liberdade dentro daquele livro de poder fazer algo que ela não condena. Ótimo. Então são coisas diferentes. Se você vai pelo lado em que você só pode fazer o que ela ordena, você não vai ter nenhuma ordenança direta que as pessoas façam o consumo, salvo algumas outras possibilidades que a gente vai ver aqui. Mas se você entende que ela não é proibitiva, então que ela permite que você faça o que ela não proíbe, você realmente começa a enxergar dentro das Escrituras essa possibilidade. E o que reforça talvez um pouco desse entendimento da possibilidade da gente fazer esse uso da bebida alcoólica é talvez a gente lembrar que a Bíblia, por vários momentos dela, nos aconselha e nos direciona à temperança, à moderação. Ora, se ela nos direciona à moderação, então é com relação à moderação sobre algo. Então, é sobre o exagero que é o problema. Então, todas as vezes que a gente vai ver episódios na Bíblia em que a bebida alcoólica esteve presente e que houve um problema, sempre está relacionado a um excesso. Sempre está relacionado a passar do limite, né? O que subentende já uma pequena concessão, né? Uma adesão. Exatamente. O que nós podemos entender. Pastor Arthur, você comunga desse mesmo ponto de vista que o pastor Gabriel. O que o senhor pensa em relação diretamente à bebida alcoólica no seio da igreja? Até mesmo o momento da ceia deve ser celebrado com vinho, né? Normalmente, tradução, a gente utiliza do suco. Qual que é o seu ponto de vista? Bom, a gente tem algumas coisinhas que a gente pode analisar disso tudo que você falou. Primeiro, eu achei a colocação do Gabriel, né? Isso. Excelente, excelente, porque você parte de um pressuposto onde a moderação, ela vai ser aquilo que vai guiar a sua atitude. Eu, particularmente, não acho que beber bebidas alcoólicas seja pecado. Mas eu acho que é um tema muito sensível
principalmente para o nosso país. A gente sabe que o alcoolismo é um grande problema. Eu tenho casos na minha família de pessoas que tiveram dificuldades com o álcool e a gente não pode simplesmente falar sim ou não sem não trazer a sensibilidade que é esse tema. Você colocou, pastor Tiago, a questão de a gente pode usar o vinho na ceia? Pode. É recomendável? Eu acho que não, porque a gente pode ter um irmão que acabou de se converter, um irmão que teve problema com vício alcoólico, e ainda que seja um copinho, aquilo pode desencadear para ele um retorno, um regresso a um problema maior, né? Mas se a gente for olhar a partir da perspectiva bíblica, a gente vai ver que o uso de bebidas alcoólicas esteve presente do Antigo ao Novo Testamento. A gente vê os excessos, Noé na vinha ficando bêbado, mas a gente vê também o primeiro sinal e milagre de Jesus acontecendo no casamento, fazendo com que o vinho se multiplicasse e a alegria do casamento continuasse. Então, são vários detalhes que um assunto como esse levam a gente a refletir, né, nisso tudo. Sim. É um assunto super complexo, né? E a gente está falando aqui de uma perspectiva bíblica, cristã, cultural, mas com certeza também é algo que mexe com a nossa questão fisiológica, né? Psicológica também. E por isso eu queria conversar agora com o Jonathan. Jonathan, você como um psicólogo, alguém da área mesmo da saúde, qual que é o efeito do álcool? É indicado ou não? Como que é essa tendência a vício? Conta um pouquinho mais pra gente. Obrigado aí pela pergunta, Fernando. Acho que a colocação do pastor Gabriel e a sua pergunta vem muito nessa área da saúde. Se a gente olhar para a questão aí, potencial do álcool, Bom, talvez vocês estejam ouvindo com um pouco de ruído, a gente já está resolvendo isso. Eu quero, me trouxe aqui a memória, por exemplo, o pastor Arthur comentou sobre se é ou não legal o vinho durante a ceia, mas isso implica em outras questões também, porque eu pensei que, por exemplo, uma família acabou de cear com vinho para, numa blitz, aquele teor já corresponde, né, uma infração ali, né, imagina toda uma situação, né, você perder a carteira, ter que pagar alguma multa, né, por ter consumido uma quantidade não permitida por álcool e estar dirigindo, enfim. O que vocês pensam disso? São duas questões sempre que a gente vai precisar analisar em todas as ações da vida da gente. Licitude e conveniência. Paulo vai trazer essas duas chaves, né? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas esse tudo que é lícito é o que a Escritura não proíbe. Então, por exemplo, é lícito ele fazer o uso da bebida alcoólica? Se ele não for dirigir, se ele não tiver outra situação, beleza, lícito, ok. Mas e conveniente? Será que é conveniente ele fazer aquele uso de bebida alcoólica? Porque a conveniência já vai entrar em outros pontos. Então vai entrar nessa questão mesmo da relação com o outro. O pastor Tiago trouxe, né? Exatamente. Porque é igual, como você disse, pode ser lícito, mas qual é a ocasião que convém? Exatamente. Porque pode tocar na questão do meu testemunho para pessoas que não conhecem a Jesus e me olham para mim, o pastor Arthur está lá no bar tomando uma caipirinha, tomando um vinho. Como é que pode um negócio desse, o pastor Arthur? Então, assim, causa uma má impressão. E de má impressão, nós pastores já carregamos várias coisas que a gente não precisa de uma coisa a mais. O perigo que o pastor Tiago disse, qual o testemunho? Vamos supor, se a gente usa na ceia, ainda que seja pouco, mas o sujeito é pego na blitz por causa de um pouquinho de álcool. Sim. Eu acho que há momentos em que isso pode ser conveniente, mas há momentos em que a nossa consciência tem que nos mostrar que não é conveniente. Não é que não é certo. Não é. É que... E culturalmente aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério com isso, assim, né? De alcoolismo, de ser algo cultural. A gente tem uns dados aí que o pessoal da produção vai colocar na tela pra gente. Olha isso, que sério, gente. Alcoolismo entre jovens. Quase 3% dos brasileiros com mais de 15 anos são
alcoólatras, né? Um índice que se aproxima ao dos Estados Unidos. Isso é muito sério, se tornou cada vez mais cultural mesmo, né? Eu lembro que na minha época de faculdade, até mesmo no ensino médio, era muito comum os jovens, assim, beberem todos os dias, né? Então, assim, eu cresci num ambiente onde na igreja, isso, pelo menos na igreja brasileira, né? Eu nem concordo muito com o Tiago quando ele fala no âmbito ocidental, porque você pega no âmbito europeu, Sim. eles são extremamente... Isso não é um tabu. Não, zero tabu. Até mesmo no sul do Brasil, eu soube que é algo completamente natural, por eles terem essa raiz mais da Europa mesmo. Para eles é algo natural. Posso te dar um exemplo? Sim. Eu tenho um cunhado que é alemão, veio da Alemanha novo ainda, e cresceu na comunidade batista alemã em São Paulo. Para eles é totalmente natural Sim. fazer uso de bebida alcoólica. Sim. Totalmente natural. Sim. Mas é uma outra cultura. Quando bate de frente com a nossa cultura, onde, por exemplo, se a gente for olhar até em círculos evangélicos, onde se pensa que só o ingerir uma gota de álcool, o Zé Pilintra já te possui, né? Então a gente tem tantos tabus, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, né? Tem aquela questão que vocês acabaram de colocar, de jovens já imersos no vício, na dependência alcoólica, então exige uma sensibilidade. Eu acho que a gente precisa também ter um cuidado em entender o motivo pelo qual as pessoas fazem o consumo da bebida alcoólica também, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes o consumo é para preencher um vazio, preencher uma ausência, afogar mágoas, né? Então, isso é um problema. Isso é um problema muito grande. E aí a gente vê esse número, né? Esse número muito grande. E a gente vê isso não só com álcool, né? Por exemplo, de afogar. Tô triste, eu vou fazer aquela compra online. Comida. Eu vou comer, eu vou beber. Então, é um escape, uma fuga para um problema maior. É um sintoma de algo maior, dentro né? dele. A gente tem mais uma arte que a gente vai mostrar para vocês com mais dados sobre isso, né? Pesquisas mostram que jovens têm experimentado bebidas alcoólicas cada vez mais cedo. Você experimentou bebida alcoólica com quantos anos? Eu acho que as crianças, a gente acha bonitinho, né? A gente vê hoje alguns memes, né? O pai tá ali numa mesa e aí a criança viu que o pai dispersou, vai lá e toma, né? E é legal, você vê vários vídeos de pais dando um pouquinho de cerveja para criança, espuminha. Eu era assim, toda bebida que meu tio, meu pai começava, a espuma era eu que tomava. Graças a Deus eu não tive esse histórico, mas a minha família teve um histórico doloroso com álcool, né, grave, e particularmente hoje eu me abstenho justamente por conta dessa limitação. Acho que as pessoas precisam entender isso. A correlação com o vício ou com a história de vida, o que antecedeu, né, fazer isso por questões de maturidade. Eu queria até te perguntar, pastor Gabriel, duas coisas. A primeira a gente fala de bebida alcoólica para o crente e a gente sempre associa ao vinho. Sim. Normalmente, já que o crente... Mais bem aceito, né? O vinho é legal, é uma garrafa de vinho e é chique, um champanhe. Mas assim, já que o crente toma o vinho, né? Ele pode também tomar só uma cachaça, uma caipirinha, uma cerveja, desde que ele não se embriague, né? Então, cada vez mais a gente está numa cultura globalizada, né? Eu acho que cada vez mais os argumentos culturais, eles são mais facilmente derrubados. Então, se a gente começar a olhar para isso, hoje os produtos que a gente consome aqui são produtos que são consumidos no mundo inteiro. E até nesse movimento tem algumas bebidas que tinham um estigma, né? Então, por exemplo, a cachaça tinha aquele estigma, né? Não, o cara que bebe a cachaça é o cachaceiro. Isso já tem... botequim 9 horas da manhã. Todo mundo acha isso, né, cara? Mas hoje já tá se aproximando mais do que é o vinho, por exemplo. É porque deu uma gourmetizada em muitos aspectos. Exatamente. Tem a cerveja artesanal, tem aquela cachaça que você vai lá onde fabrica e pode beber diferente do que você bebe. Então, tem uma mais romantização, limpa, né? Então, a gente tem essa questão do vinho, porque o vinho é elegante. O vinho é aquela coisa, todo mundo tem na cabeça, não, vinho você bebe um pouco. Mas não. A questão não está na própria substância ali.
A questão é o porquê que você está fazendo esse uso, por exemplo. É a grande questão. Poxa, é a motivação, né, que tá por Você vai beber o vinho para quê? Tem gente que bebe o vinho para ficar ruim mesmo. Mas tem gente que bebe o vinho porque vai apreciar aquele vinho. Então, essa questão das classificações de bebidas, a gente não vai ter nenhum tipo de parâmetro para fazer isso, porque se a gente... Qual parâmetro a gente vai usar para isso? A gente vai medir qual o teor alcoólico de cada bebida? Até isso, beleza. Até esse... E uma outra coisa, já a pessoa tem essa consciência, equilibrado, moderado, até que ponto é possível, saudável, essa publicitação desse ato? Então, né, porque nós vemos isso hoje em grande massa, além do consumo, parece que é legal também publicitar que está bebendo, sempre postando. Como que vocês enxergam isso? Até onde isso pode ser saudável, pode se tornar realmente algo lógico, escandaloso, no sentido assim, de criar várias objeções, dúvidas, né, na cabeça de um neófito ou coisa do tipo? Talvez teria que se pensar qual a motivação que talvez você vai pegar o seu celular quando você está num restaurante chique e tirar a foto do vinho que você está bebendo. É algo comum para você fazer isso? Ou é só para você mostrar, olha gente, eu sou um crente descolado, viu? Eu também bebo. Então, talvez a motivação pela qual alguém faça isso seja uma motivação errada, enganosa, só para aparecer e mais atrapalha do que ajuda, né? E aí eu acho que é um cuidado muito grande que a gente tem, porque de um lado da tela estamos nós, do outro lado da tela a gente não imagina quem está do outro lado da tela e quem são essas pessoas. E aí quando Paulo vai falar sobre a questão do escândalo, a gente vai entender que o escândalo não é simplesmente eu não gostar, eu não gosto do que o Diniz faz, eu não gosto do que você faz, e por isso você está me escandalizando se você faz. Não. O escândalo é quando a gente induz alguém a fazer algo, mesmo ela achando que é errado, com convicção que é errado, mas ela faz só porque nós estamos fazendo. E a Bíblia vai dizer que tudo que a gente faz sem fé é pecado. Então essa pessoa vai estar praticando algo sem fé, só porque viu a gente praticando. Então, esse é um grande cuidado que se a gente pudesse deixar uma dica para aqueles que são moderados, para aqueles que fazem esse uso moderado, pensem duas vezes quem pode estar do outro lado, quem pode estar vendo essa publicidade que você está dando. Será que há necessidade de você fazer isso? Será que essa outra pessoa não vai começar a praticar algo que ela crê que não deve praticar só porque viu você fazendo? Vai se tornar pedra de tropeço. Qual é o motivo da convicção dela em fazer isso? Né? Exatamente. Gente, infelizmente a nossa conexão com o Jonathan caiu. A gente queria muito saber dados psicológicos, né, sobre isso, mas a gente viu aí nas artes, né, como que o álcool tem sido algo que tem sido tão maléfico, né? A gente tem falado sobre a temperança, sobre o equilíbrio, mas é algo a se pensar, assim, jovens começando a beber tão cedo. É comprovado que o álcool traz inúmeros malefícios para a saúde, né, no fígado, nos rins, principalmente pelo excesso disso tudo. E o problema do vício, pessoas tão novas começando a procurar o álcool como uma fuga, né? Dentro da igreja também, a gente fala muito sobre como Deus ele pode preencher todos os vazios que existem dentro da gente. A nossa alma, ela é tão caída, tantas vezes a gente se submete a coisas carnais, né? Então, assim, a motivação de buscar isso tudo, o que você quer contribuir sobre isso? Se trata de algo lícito, né, que a gente percebe, mas também algumas recomendações escriturísticas. Por exemplo, o nazireu era uma espécie de um homem chamado por Deus e ele se absteve até daquilo que era também lícito, né? Acho que é importante também conscientizar aqueles que têm fé para isso, foram chamados para isso, desejam fazer isso, né? Não se sinta assim... fora do convívio da modernidade por não fazer, né? E os irmãos que fazem não podem recriminá-lo. Isso. Né? Porque aí entra a questão da licitude. É lícito, mas eu não tenho que obrigar o irmão a viver como eu. As nem duas ele, coisas, né? Porque é o que Paulo fala em Romanos, né? Exatamente. É isso aí.
Então, acho que a consciência disso tudo é muito importante. Acho que a pauta aqui principal é a motivação do nosso coração, né? Ela precisa ser urgentemente sondada, colocada diante das Escrituras, pautada nas Escrituras. Não fazemos aquilo que só desejamos, né? Sim. Mas aquilo que nos cabe, que nos edifica, aquilo que tem louvor, boa fama, nisso pensais, né? A recomendação paulina é para isso. E, pastor Gabriel, aproveitando, se você pudesse deixar aqui um recado para essa geração, para essa turma que está te ouvindo, as pessoas que você tem alcançado através do Evangelho, sobre esse tema, com você, deixa para a gente um recado. Então, eu acho que o maior recado que a gente pode deixar é que a gente precisa realmente se encher de Jesus. Amém. É a primeira coisa que a gente precisa ter na nossa vida, porque a Bíblia vai nos dizer que nós não devemos nos embriagar com um vinho que traz dissolução. Nós devemos nos encher do Espírito Santo. Amém. Então, antes da gente poder pensar em apreciar as coisas dessa vida, a gente precisa se encher de Jesus. No dia que a gente está cheio de Jesus, a gente não vai procurar em outras coisas ser cheio, mas nós vamos começar a desfrutar das coisas como elas foram criadas para serem desfrutadas. Muito bom. Na sua medida, na sua temperança. Então, se você ainda não foi cheio pelo Espírito Santo, busque primeiro ser cheio do Espírito Santo, busque conhecer do Espírito Santo. E à medida que ele vai trabalhando na sua vida, você vai conseguir desfrutar desse mundo, desfrutar das coisas que ele tem tão boas, mas de uma forma que possa agradar o coração dele. Né? Amém. Amém. E você também, pastor Arthur, deixa aí um recado. O recado é: quer você coma, beba ou faça outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. E lembre-se, glória de Deus e o bem do seu irmão. Amém. Glória Amém. a Deus. Que lindo. É bom demais ouvir, né? Pessoas comprometidas com as Escrituras em um assunto tão necessário e relevante. Nós ficamos aqui, eu e a Fernanda, com um gostinho ainda de Mas eu quero saber mais, né? só a sua opinião, enquanto a gente está aí Eu terminando. tentando fugir. Você é a favor ou contra? Bom, mais uma vez, né, como eu penso sobre a bebida, não é pecado, mas como a minha relação com a bebida é muito delicada, hoje eu defendo a ideia da abstenção por completo. Não me escandalizo em comer um alimento. Hoje nós temos a culinária com várias coisas flambadas, né? Sim. No vinho, Carne na cerveja. no conhaque, né? O meu sogro tem até uma história legal que Como é que foi? Conta pra gente aí. Na minha casa, assim, bebida alcoólica nunca foi algo legal, assim. Eu venho de uma família que, principalmente a família da minha mãe, com muitos alcoólatras. Então, assim, eu cresci num ambiente que não pode beber de jeito nenhum mesmo. E de ficar escandalizada. Então, até hoje eu tenho dificuldade, assim. Eu não considero pecado, também concordo com o que vocês falaram, mas eu não vou mentir, que se eu passar ali na esquina e ver o pastor Arthur sentado tomando uma cerveja, eu vou regalar o olho e falar: meu Deus do céu! Então eu sou daquela que me escandalizo por tudo que eu vivi, mas o meu pai sempre gostou de cozinhar. E ele gostava, às vezes, de usar bebida, né? Para quem não sabe, quando você vai cozinhar com a bebida, o álcool ele evapora. Então ele fica o sabor da bebida e tira o álcool. Então, desde criança a gente comia, ele fazia fricassê, botava conhaque, fazia um risoto, botava vinho, fazia uma carne na cerveja. E aí, uma vez, uma irmã da nossa igreja foi limpar a nossa casa e ela encontrou uma latinha de cerveja em cima, perto, porque lá em casa a gente recicla, então tava a lata da cerveja em cima da lixeira para abrir um outro saco só para isso, né? E vi um conhaque dentro da despensa. E aí a gente chegou em casa, já era à noite, já era para ela ter ido embora. Ela estava sentada assim no sofá, arrasada, constrangendo. Meu pai, pastor da igreja, e ela chegou e falou para minha mãe que estava completamente escandalizada que o pastor Elton bebia. Por isso que ele tem aquela barriga. E aí a minha mãe falou: não, mas ele não bebe, ele nunca bebeu, ele nunca nem gostou, nem quando ele não era convertido ele bebia. Não, mas eu vi lata de cerveja, eu vi isso. E até explicar, enfim, eu não sei até hoje, se ela estiver assistindo esse programa, realmente a gente não bebe lá em casa, ninguém bebe. Mas é isso, assim, né? Como que escandaliza mesmo, a gente tem que tomar cuidado.
E é isso, gente. A gente está caminhando aí para o fim do programa, um assunto bem polêmico, super especial, mas é sempre muito bom a gente poder esclarecer isso, ouvir novas opiniões, né, meu bem? Isso aí. Essas histórias, apesar de lúdica, né, mas traz muitos ensinamentos. A medida é essa, o equilíbrio em todas as coisas, como foi bem relembrado aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, façam tudo para a glória de Deus, quer coma ou beba, tenha consciência de que Deus está o tempo todo te assistindo e aquilo que não é feito por fé é pecado, como o pastor Gabriel também disse. Amém? Infelizmente chegou o final do programa. Triste, né? Passa rápido. Mas né? semana que vem a gente volta. Se Deus quiser, e até mais. Até mais.